motivação sobre esta indústria. Portanto, Pedro, ok. Está a funcionar isto? Está. Ok, se eu fosse falar de mim mesmo, acho que éramos capazes de demorar aqui um bocado de tempo, e tendo em conta que a informação que eu recebi ainda há bocado é que basicamente este discurso devia ser mais motivacional. Ainda também estou a perceber porquê. Acho que não vou falar de mim mesmo, ok? Vamos deixar isto para coisas mais interessantes. Vocês devem estar a querer saber mais sobre empresas de jogos e, pelos vistos, também empresas de informática. Ok? Portanto, a primeira informação que eu recebi quando cheguei cá é que supostamente existe alguma desmotivação perante os próprios alunos de informática ou dos próprios alunos em si que andam a pesquisar este mundo na área de empresas, de informática e de jogos, neste caso, como a minha. Ok, isso é interessante. Vamos partir já de um pressuposto muito interessante que ninguém ouviu falar da minha empresa ainda. Engraçado, nem os meus próprios colegas das empresas agora me conheciam lá fora. Ok? Isso podia ser ainda mais ou menos motivacional nesta história, mas não é. Ok? Isto porque uma das coisas, pelo menos, que eu tenho para dizer nestas histórias e na vida e nas empresas e ganhar dinheiro ou ter sucesso na vida nunca depende um bocadinho daquilo que nós achamos em aparência, mas de um trabalho que nós fazemos contínuo, com alguma perseverança, com um modelo bem estruturado de negócios, e aí chegamos de facto a algum lado. O que eu posso dizer em mim mesmo, apenas, para não criar aqui exatamente uma história, de quando eu fui para a escola e estive na escola primária e aprendi estas coisas e assim, isso não interessa rigorosamente para nada, né? A não ser que vos quero apenas dizer que vocês devem diversificar a vossa educação e aumentá-la ao máximo possível, porque vai ser uma arma para vocês na vida. O que eu posso dizer é que eu já tive outras e ainda tenho outras empresas na minha vida, e há 2 anos atrás resolvi, juntamente com o meu sócio, fazer uma empresa de jogos ao qual nós, inclusive, nunca tínhamos feito nada por perto, ok? Mais perto tínhamos, portanto, há 4 anos atrás eu comecei a desenvolver uma SaaS. Para quem não está por dentro muito da informática, não sei qual é o know-how em relação a isso, o Software as a Service. Portanto, naquela altura, por causa do aparecimento do iPad, para fazer as coisas um bocadinho das aplicações móveis que comunicassem com a cloud e fizessem assim uma coisa muito interessante. Isso deu-me uma entrada mais ou menos na área da informática. Eu comecei inclusive a estudar de uma forma mais autodidática na altura, juntamente com outra empresa, etc. Aquilo não correu muito bem, a primeira má experiência que eu tive nessa área, e resolvi começar a querer criar as coisas por mim próprio. Na altura, a falar com o meu sócio, e já explico mais as razões de me ter juntado a ele, ele disse-me que só queria fazer coisas engraçadas na vida quando eu lhe apresentei o projeto da SaaS. E então, no dia seguinte, eu perguntei: porque é que não fazemos mesmo uma empresa de jogos? Ele perguntou-me: ok, percebes alguma coisa disso? Não, percebo nada. Eu também não. Então, vamos em frente. Isso podia parecer exatamente o mais ridículo possível, principalmente que o meu sócio é uma pessoa que já passa dos 50, é uma pessoa que tinha 20 anos numa multinacional de consultoria a nível da avaliação imobiliária e outras coisas, altamente acreditado no mercado, RICS Member, e de repente despede-se da empresa para dedicar a coisas porreiras e que lhe sejam engraçadas, ok? Pronto. Não é muito diferente do que se passa comigo, eu sou um bocadinho mais novo, ok? Ele já tem uma filha, está casado, eu só estou casado, não tenho filhos ainda. Portanto, mas o que é facto, tínhamos alguma dependência, tínhamos alguma vida feita, alguma construída, sólida, acreditada no mercado. E resolvemos abrir, de facto, uma empresa de jogos, o que parece altamente lunático, principalmente se vocês imaginarem o dia que eu chego a casa e digo à minha mulher, todo contente: fiz uma empresa de jogos, e é claro que a cara dela, de facto, não foi provavelmente ainda mais feliz, foi assim, ficou a olhar para mim e dizer se de facto tinha partido a cabeça ou algo parecido, e começou a tentar perceber, de facto, se eu estava a falar a verdade. Eu estava mesmo a brincar com ela. Quando ela descobriu que eu não estava a brincar, ficou mais chateada. Portanto, à partida houve outro tipo de sensações nessas alturas. Agora, há um princípio, por acaso, interessante, que é o como lá chegamos. Na verdade, portanto, esta parte insana é a parte que é contada rápido, mas não há uma parte insana no meio disto tudo, ok? Há uma parte que é relativamente interessante e que não tem nada a ver com a empresa ser de jogos. Uma empresa, como outra qualquer. O grau de diferença
o grau de diferenciação entre uma empresa de jogos e outra empresa qualquer, que nós podemos dizer qualquer, por exemplo, se associarmos à informática, é que jogos têm a ver com entretenimento, não têm a ver com a informática. A única diferença é que a alma de toda essa construção depende completamente de uma estrutura lógica da informática. Aí, sim, a alma, sem dúvida, a linguagem interna, tudo bem. Mas o produto não é. O produto é entretenimento, ok? E significa uma coisa muito simples, é que o entretenimento tem outro tipo de variáveis que são um bocadinho estranhas. Não é necessariamente um negócio B2C ou B2B, não é de certeza. O B2C não é como nós consideramos. Eu não faço, por exemplo, um pastel de nata e chego ao pé das pessoas e elas provam. E é claro, se me é bom um pastel de nata, a partida vai ser bom para muita gente. E eu consigo sempre vender, se abrir uma loja, há sempre alguém que prova o pastel de nata e eu consigo ter um rendimento de faturação imediata, ok, correto. E a partida resulta. Abro um restaurante, posso ter um bom cozinheiro ou um mau cozinheiro, posso cozinhar bem ou mal, mas à partida vou vender sempre comida. Isso não vai ser um problema. No entretenimento, isso não existe, ok? Nós não temos uma facilidade no targeting, nós não temos uma facilidade no marketing, e quando eu digo entretenimento, então nós estamos a falar de música, estamos a falar de cinema, estamos a falar de teatro, estamos a falar de qualquer coisa de facto que entretenha, e jogos neste momento é uma coisa como vocês já devem ter ouvido falar, entretém, está a crescer, é um mercado que tem super crescimento simplesmente por causa de, graças aos aparelhos móveis, e ao mesmo tempo que o faz, também os motores em si que nos são disponíveis estão cada vez mais fáceis, mais aproximados da quarta geração, explicando, quarta geração, para quem não sei se está toda a gente muito por dentro, basicamente é não precisar de programadores para fazermos alguma coisa, que supostamente é para aí que caminhamos, o que vai ser giro no dia em que nós não precisamos de programadores, porque depois quando precisarmos mesmo, quando houver um problema, não há, né? Mas isso é problema da humanidade, cada vez mais dispensa aquilo que é primário, e nós já fizemos isso em outras ciências, como a própria arquitetura, a própria medicina, a própria engenharia analógica pura tem vindo a perder-se, aquela lógica de linguagem da ciência vai-se perdendo em todas as ciências à medida que nós vamos criando outro tipo de novas tecnologias que nos sobrepõem a isso. A criação da minha empresa, apesar de tudo, ela não foi feita tão rápido como eu disse há bocado. Não foi feita por uma conversa. Começou assim, sem dúvida. Ela demorou 6 meses a ser criada. E antes disso, eu demorei 6 meses também a saber que para se eu queria um sócio na minha vida, não era um problema necessariamente de capacidades, não era necessariamente um problema de dinheiro, não era necessariamente um problema de espaços, não era bem isso, mas um conjunto desses tipos de fatores. Muitas das vezes nós falamos também de fundraising, seja de situações tão simples quanto pedir dinheiro num pitch, ter como conversas com investidores, ou mesmo ir a aquelas coisas que agora não me lembro o nome, mas aquela coisa que nós pomos para depois as pessoas, que aparece nas internets, tipo a Seeds e outras, nós pomos crowdfunding, ok, é isso. Podemos ir também em crowdfunding para fazer um fundraising para o nosso projeto, ok? Podemos fazer muitas formas. Isso é completamente irrelevante se nós, de facto, não tivermos um rumo traçado da forma como queremos fazer. O pior que podemos fazer também na vida é queremos fazer as coisas para amanhã. Ou seja, o mais rápido possível para tentar ganhar o mais rápido possível. Esse é o pior e mais catastrófico que seja. Uma das coisas que eu costumo dizer, supostamente, não olhem muito bem para os conceitos do Facebook, por exemplo, porque eram miúdos de 18 anos que estavam no primeiro ano da faculdade e hoje são os gajos mais ricos do mundo, ok? Pá, fantástico. Por um caso. Mas a maior parte das startups, por acaso, que acontecem e que têm sucesso na vida, normalmente é pessoal até entre os 30 e os 40 que já passaram uma certa vida. Isto porquê? Porque nós passamos a vida a fazer experiências pessoais. Entre os 15 e os 18 temos umas experiências muito mais sociais, onde estamos a fazer muitas vezes a experimentação de um par, portanto o amor, que nos nasce pela primeira vez,
Entre os 18 e os 23, nós temos uma experiência, normalmente, quando pelo menos queremos a nossa cabeça estimulada e vamos para a universidade, temos outro tipo de experiências, tanto sociais como muito científicas, e depois, quando saímos da faculdade, temos outra fase na vida, que demora entre 5 a 10 anos, isso depende depois do vosso rumo, que pode ser altamente vegetativo. Se vocês forem para uma grande empresa, onde supostamente não conseguem sequer dizer o que pensam em nada, e acabam por ficar lá a vegetar durante 10 anos e não têm experiência nenhuma, ou então, simplesmente, até podem entrar muitas vezes em pequenas estruturas que vos dão, inclusive, uma bagagem que em 2, 3 anos vocês conseguem perceber como é que funciona o mecanismo da sociedade. Aí posso dizer que o meu percurso de vida foi extremamente aos solavancos. Uma coisa eu nunca larguei, foi a educação. Eu puxei ao máximo, mas dos máximos possíveis que é preciso puxar a educação. Portanto, estamos a falar que desde a arquitetura até a agricultura, passando pela informática e business school, ando ali também em situações na área do setor energético e engenharia mecânica, inclusive na áreas de certificação. Portanto, planeamento urbano, há uma série de fatores de científicos que eu fui obrigado a fazer na vida que nunca larguei por vários motivos. E isso é aquilo que eu vos digo normalmente, que vocês devem apostar mais, mesmo não sabendo o que querem. Aliás, porque é bom. Quando alguém me diz aqui que o primeiro problema desta conferência é um problema motivacional, ou seja, vocês vieram para aqui porque têm um interesse, mas pelo menos vieram para uma faculdade. Isso é ótimo, ok? E não larguem isso, porque não há nenhum problema vocês não saberem o que querem. Há um problema vocês terem noção do que não querem, isso é mesmo importante, é saberem o que não querem mesmo de certeza absoluta. Mas o que querem não é necessário, é uma construção que vocês fazem na vida, e é bom, porque não há nenhum problema daqui a 10 anos, vocês estavam a trabalhar, por exemplo, até numa empresa muito grande de jogos, tipo Ubisoft, etc. E toda a gente diz, epá, porreiro, trabalhas no Ubisoft, e vocês cá dentro dizem, pô, mas eu vivo infeliz, porque eu não faço nada. É a Ubisoft que produz, porque é uma grande corporação. E vocês, passados 10 anos, dizerem isso a vocês mesmos, chegam a um ponto e dizem, poxa, isto parou, eu já ganhei algum dinheiro, nem sequer o gastei porque passei a vida à frente de um ecrã, eu agora vou utilizar tudo isso que eu apanhei aqui, vou deixar de vegetar tanto e vou construir o meu próprio império e as coisas à minha maneira. Portanto, isso não é necessariamente um problema. Às vezes nós precisamos de um tempo, de uma passagem, de uma vida, para chegar de facto a algum lado. A Horus, como supostamente se chama a minha empresa de jogos, Horus Gaming Entertainment, ou HGE, como vocês quiserem, é uma empresa de facto que é uma startup, tem menos de 2 anos, por isso é que nós não temos um grande interesse em ser conhecidos. Por várias razões, normalmente, por norma, tanto eu como o meu sócio temos um estilo um pouco low profile, ok? Não vale a pena nós começarmos a cantar muito alto quando de facto não conseguimos apalpar o terreno. Quando os meus próprios colegas das empresas de jogos nem fazem a mínima ideia quem eu sou, ou não fazem a mínima ideia que existe a minha empresa, ou não fazem a mínima ideia sequer que nós já metemos jogos no mercado, e isso à partida não me vai fazer diferença. Os meus próprios colegas profissionais não sabem. E as respostas que me dão muito simpáticas dizem, epá, pois, sabe, é muita gente, eu não sei o que mais. Epá. Então significa que nem sequer vale a pena esforçar-me ainda pelo mundo inteiro. Quer dizer que há muitas coisas e muitas bagagens que é preciso tratar, que se calhar é preciso ver, ok? E não é por culpa dos meus colegas, eles têm razão, quer dizer, eles têm o seu ambiente e isso é normal, eu não preciso ficar chateado com isso, ok? Um dia eles vão me conhecer na altura certa, como por exemplo aqui, eu estou aqui a falar, agora já não se esquecem, ok? Mas são os momentos certos que nós escolhemos, são os momentos que nós criamos a comunidade, são os momentos em que nós passamos para outro patamar. Eu conheci o Ernesto, o vosso professor, há cerca de 6 meses atrás, nós começamos, mais, 7, 8, no verão, nós começámos a conversar também e fomos sempre muito pontuais, fomos sedentos nas nossas ambições parcelares. Nunca houve uma grande necessidade de nós forçarmos, epá, Ernesto, ou eu vou com vocês com não sei o que mais, ou então nada feito. Não pode acontecer porque tanto o vosso projeto aqui é um projeto novo, como o nosso projeto é um projeto novo. E isso significa que nós todos precisamos de um tempo, e às vezes vivemos com essa ansiedade de dizer, epá, mas não há tempo. Há sempre tempo, vai sempre haver, mesmo que outros estejam a ganhar em relação a nós. Nós não estamos capazes de avançar mais rápido, nós não vamos forçar a máquina. E para nós, em relação à startup da Horus,
Eu sei muito bem que os primeiros 2 anos a prioridade é o desenvolvimento tecnológico. Isso é a prioridade. A criação de... Eu tenho que saber exatamente o que é que consigo fazer dentro da minha própria empresa, o que é que eu posso oferecer exatamente aos meus players internacionais, que parcerias é que eu sou mesmo obrigado a fazer, que comunidade é que eu tenho que ter na mão. Antes disso, eu não tenho mais força. Se eu não tenho financiamento para mais, azar, faço com o que tenho. Não vou estar a dizer, fogo, não recebi isto, não recebi, aqueles gajos têm, está bem? Aqueles gajos têm, porreiro, ok? Tem, a Supercell faz 2 milhões e 500 mil euros por dia, porreiro, fantástico, e também são uma startup. É claro que o pessoal esquece, 10 anos antes eles já estavam a trabalhar em todas estas coisas, eles fizeram depois a empresa no outro modelo, com outro tipo de financiamento. Nós temos outro. Nós estamos numa experiência, nunca fizemos nada, não há problema nenhum. Estamos a testar as coisas, temos é que perceber que temos que defender a empresa no seu progresso, no seu meio, captar exatamente os interesses que são fulcrais para a empresa, não tentar evitar o máximo das asneiras possíveis, porque as asneiras nós vamos cometer aos potes, decisões erradas vamos cometer aos potes, a ser assim uma coisa brutalmente normal. E chega a um ponto, de facto, e nós aprendemos o máximo possível com esses erros e, sinceramente, acabamos por entrar com um alicerce e um patamar no momento em que tiver que ser. Nós, tanto começámos a visitar feiras só passado 1 ano de existência, porque senão não tínhamos sequer portfólio para mostrar. O que é que eu vou fazer para uma feira? Falar com pequenas distribuidoras ou grandes, por exemplo, a própria Xilink, não sei se vocês conhecem, mas é supostamente a empresa de indies que capta melhor recepção de qualquer desenvolvedor. Portanto, eles ouvem toda a gente mesmo e respondem muito bem a toda a gente. Mas tanto o que é porreiro, e normalmente é a melhor experiência que nós podemos ter para saber o estado da arte do que é que nós sabemos fazer. Portanto, recebemos logo a primeira negativa à partida, né? Portanto, e eles dizem logo isto assim assado. Quando eles veem que há potencial, eles dizem, nesta situação não, mas se calhar avançando para um patamar mais à frente é possível, mas são altamente simpáticos connosco. Outros são mais difíceis porque têm exatamente uma tentativa de mais de 1 milhar de desenvolvedores e tentar também chamá-los e captá-los a atenção todos os dias. Se nós temos uma situação onde existem cerca de 1 milhão de pessoas neste momento no mundo a desenvolver jogos, e supostamente só os tipos ficam nos primeiros 100, praticamente, é que fazem alguma coisa, nem que seja pontual, né? Depois podemos dizer são 100, mas é só durante um mês, pois não é bem assim. O Supercell está há 2 anos e meio exatamente sempre em primeiro no top grossing, portanto não é bem assim. A League of Legends continua a ter os 20% do seu mercado já há bastante tempo, e os que vêm a seguir já são percentagens residuais, portanto a curva é extremamente ascendente. Portanto, isto, em termos de estudo de mercado, que nós fizemos na altura, claro, não iríamos fazer a empresa, quer dizer, nós queríamos mesmo fazer a empresa, portanto não iríamos voltar atrás, mas antes de fazer a empresa nós tínhamos de saber que inferno é que nós tínhamos mesmo passado, ok? E isso já não se associa apenas pelo facto de ser de jogos, associa-se simplesmente, qualquer empresa tem que fazer um modelo de negócios, e quando não conhece o mercado, que é o caso nos jogos, nós não percebemos muito bem o caminho que temos que fazer, temos que o fazer de uma forma defensiva e preocupada, ok? O meu sócio foi sinceramente captado a minha atenção por 2 coisas. Uma, porque tinha a possibilidade de garantir o investimento inicial desses 2 anos, o fundo, pelo menos, que ele tem na sua bagagem, um bocadinho maior daquele que ele constitui na minha vida, e então ele, pelo menos, salvaguardava-me que eu podia ter uma equipa com as condições que nós temos aqui, em Portugal, que não são condições caras, atenção, portanto até são bastante favoráveis para nós desenvolvermos projetos nesta natureza durante 2 anos, mas também por causa da capacidade e inteligência que ele tem. E quando eu falo de inteligência, eu não falo do puro intelectual que percebe imenso sobre ciência, não. Uma pessoa completa. Portanto, o que é mais difícil na vida, e neste momento em Portugal começamos a mudar e as vossas gerações começam a ser mais completas, graças a Deus, nesse sentido, é nós termos uma capacidade de pensar nas nossas próprias ciências
mas também conseguirmos conservar uma ética pessoal humilde, capaz de comunicar com as pessoas sem que nos queiramos sobrepor ao outro. Uma das coisas boas que aconteceu na minha comunicação com o Ernesto é que ambos sempre falámos com alguma calma e alguma tranquilidade, não começámos logo a fazer imagem de poder, okay? Que é uma coisa que ainda existe muito aqui em Portugal, felizmente está a desaparecer, muitas das vezes até aparece em universidades um bocadinho mais importantes, ainda há muitos professores que vêm com alguma imposição de importância, assim como há muitos empresários, às vezes também fazem esse tipo de liderança por intermédio da força e do seu poder. Ou seja, são patrões, toda a gente faz o que o patrão manda. Isso não é um modelo, de certeza, de nenhum país desenvolvido, nem nos Estados Unidos, nem na Suécia, nem na Alemanha. É um sistema, é um modelo que de facto está em extinção, ainda bem, e em Portugal está a desaparecer muito rapidamente, mas só é possível se vocês perceberem uma coisa, essa humildade na ciência. Portanto, nós podemos saber muito, vamos falar com uma pessoa que é puramente analfabeta. Como é que comunicamos com ele? Vai-nos enervar, de certeza, porque a primeira coisa que ele começa a dizer é disparar, nós percebemos imenso da nossa ciência, e ele continua a enervar-nos, mas não é assim. Sim, mas não é assim porquê? Pensas que és esperto só porque tens o curso superior. Pronto. Aqui, grande colisão. Lá, por ele dizer isso, nós temos é que revelar o facto. Se queremos provar a nossa inteligência, não vamos demonstrar poder sobre ele, porque ele já demonstrou fraqueza. Nós vamos dizer, não, eu tenho um curso superior, mas tu não estás a entender o que eu estou a dizer. Deixa-me tentar explicar-te. Ou então diz-me, explica-me como é que eu te posso explicar melhor. Ok? Toda a minha vida, e eu digo-vos isso, toda a minha vida, o que eu mais senti, sempre que eu vou falar com determinadas entidades, incluindo investidores, eu considero, de facto, que o nível intelectual dos nossos investidores em Portugal é extremamente baixo. E irrita-me imenso falar com investidores em Portugal. É verdade. E é algo que vai ser muito difícil de trabalhar se vocês quiserem procurar financiamento sempre em Portugal para alguma coisa. Porque começa a explicar, quando foi o caso da SaaS, do Software as Service, aquilo ia resolver um problema espetacular. Neste momento só resolve o problema da minha empresa. Porque eu chateei-me tanto a tentar explicar aos investidores, eles dizem, não percebo, mas isto faz o quê? São inquéritos, não sei o quê, SaaS, não sei o que é uma SaaS, Software as a Service também não me diz nada, e nem sequer se esforçavam em perceber. Se não percebiam é porque diziam que eu não sabia explicar bem. E em parte eles têm razão, mas é bilateral, né? Portanto, se eles querem pôr lá o dinheiro e depois ainda dizem, pois estes negócios de risco, se são negócios de risco, então nós investimos nuns com umas taxas especiais porque sabemos que não vão falhar, mas eles nunca chegam a perceber também o modelo de negócios daqueles que são mais complexos, como é que eles podem estar à procura de alguma coisa especial, né? Pronto. E por alguma razão existem muito poucas empresas gazelas em Portugal e muito poucos investidores em Portugal com isso. Só para dar aqui a ideia, não sei se sabem o que é a empresa gazela, é uma empresa que tem uma taxa de crescimento acima dos 20% por ano, ok? Portanto, não parece muito. Normalmente as startups, à partida, quando começam a faturar, têm uma taxa de crescimento supostamente mais acelerada, com o único senão que 99% das startups morrem. Portanto, aí temos outra história. Mas, portanto, 200 num país de 10 milhões de habitantes eu acho muito pouco, ok? E supostamente até num país que se diz já com um certo patamar de bom grau de desenvolvimento, principalmente a nível tecnológico, é muito pouco, ok? E, portanto, há um grande interesse em falar nisso, por isso é que há incubadoras em todo lado neste momento, embora continue a haver carência de empresas, isso é um problema também muito estranho, mas tem a ver exatamente com este patamar que eu queria vos dizer, que é extremamente importante na nossa vida, este grau de humildade, esta capacidade de comunicação. Isto depois vai-vos trazer em coisas muito importantes. Esta comunicação e esta humildade é muito especial para nós trabalharmos em grupo. Nós temos ideias muito pré-concebidas de como criar a empresa. Nós, quando criámos a empresa, nós tínhamos que fazer um jogo, arranjámos um modelo do jogo e experimentámos. É claro, foi um flop, né? Portanto, nem sequer ninguém sabe o que é. O jogo está muito interessante, tem as suas coisas, etc. Nós achávamos o máximo, toda a gente rejeitou. Okay? E nós podíamos ter um pensamento muito específico com isso e dizer, não, as pessoas é que não percebem. Né? As pessoas é que não entenderam. Portanto, nós fizemos, o nosso jogo está muito bem feito. É claro, esse pensamento está totalmente errado.
A maior parte das pessoas, muitas vezes, quando vêm ter connosco, das poucas que nos conhecem, a maior parte das pessoas que vêm ter connosco, muitas vezes, vêm com ideias de jogos ou outras ideias a nível informático e chegam-nos a gastar o tempo, numa certa medida. Eu normalmente ouço toda a gente, recebo sempre toda a gente que nos aparece, também são tão poucos, né? Mas pronto. Normalmente vêm com a pré-conceção de que aquela ideia que eles formaram é bestial, é espetacular. Epá, e até pode ser, ok? O que eu vos posso dizer também é que as melhores ideias são aquelas que nós roubamos aos outros. Isto parece muito estranho, ok? Mas eu vou-vos dizer, os melhores inventores que existem no mundo inteiro foram todos uns grandes ladrões, ok? E estamos a falar desde as artes plásticas, estamos a falar em tecnologia, ok? Estamos a falar de uma série de situações. Porque roubar não é nada fácil, ok? Eu posso tirar uma coisa ou outra, porreiro, eu não tirei nada, ok? Isto, na verdade, não é meu. O que é roubar mesmo é eu conseguir perceber como é que o outro tipo fez qualquer coisa inteligente e não foi capaz de perceber que se eu pegar naquilo e utilizar para outra coisa, transforma muito mais, numa coisa muito maior, ok? Vamos dar um exemplo muito giro. Vocês já ouviram falar do tipo que inventou a lâmpada, ok? O Edison, não é? E quando eu digo ele inventou a lâmpada, é por acaso esse atributo ele merece-o, porque ele inventou mesmo a lâmpada desde a origem. E inventou por causa de uma necessidade muito absurda, que foi a mãe estava com um problema do apêndice, ele teve que operar a mãe, eu não percebia nada daquilo, mas teve que operar a mãe sozinho, não tinha luz e só tinha uma vela, ok? Não sei o que é que se passa com o som, não sei porque ele é sempre assim, mas pronto, ele só tinha uma vela. E então a única forma de reproduzir, por acaso, essa luz foi colocar os espelhos, que ele brincava muito com os espelhos, multiplicou os espelhos e fez uma sala de operações com uma vela. Só que foi a última vez que ele quis trabalhar assim, e a partir daí passou obcecado, porque ele era uma pessoa extremamente perseverante, e inventou a lâmpada, até descobrir de facto que através do wolframio que conseguia conservar com o ar fechado, à partida conseguia conservar a luminosidade. Pronto, porreiro. Porque todo o resto, à partida, foi tudo roubado. E há um, que é engraçado, vocês já ouviram falar na máquina de filmar, certo? Que supostamente vocês ouviram falar nos irmãos Lumière, certo? Que inventaram a máquina de filmar. Na verdade, quem inventou até foi um cego, foi o Platô, que percebeu o erro de retina que o nosso cérebro faz, e que ao passar a imagem com o erro de retina, faz com que o nosso cérebro, de facto, comece a ler movimento. Mas há aqui uma questão. O atributo de quem inventou o cinema não pertence aos irmãos Lumière. Pertence a um tipo que, numa noite, porque não conseguiu fechar um contrato com eles, porque os Lumière quiseram fechar um contrato com um circo, e o nosso cinema de hoje ia ser basicamente exposto a brincadeiras nos circos, se não fosse isso. Claro, haveria certeza que iriam fechar outras coisas mais tarde, mas não teriam o mesmo impacto, nem no mesmo local. Porque numa noite, um tipo rouba as câmaras e vai para outra ponta dos Estados Unidos da América, que vocês hoje conhecem como ainda, desde há 100 anos atrás, como o maior polo de sempre do cinema. Portanto, o grande fundador do cinema, por acaso engraçado, é o Edison. Porque ele roubou tudo. E foi formar Hollywood, que nós conhecemos hoje. E ele não fez nada, a não ser a estrutura de uma coisa que estava muito bem. Mas ele era o melhor inventor de sempre, sem dúvida, que soube roubar muito bem. Portanto, a nossa ideia em si nas coisas até pode ser completamente irrelevante, porque toda a gente que anda no meio do entrepreneurship, como gostam de chamar, dizem logo, a ideia é 1%, porque todo o resto que vai ali é 99% de trabalho, perseverança, paciência, ansiedade, tentativa de perceber porque é que nunca ninguém ouviu falar da Ores. Portanto, essas coisas em si são coisas muito mais difíceis, muito mais importantes, de chegar ao pé do investidor e tentar não dar-lhe um tabefe, porque ele não está a perceber sequer o que eu ando a dizer, há não sei quanto, há meia hora, ainda por cima fica a olhar para o relógio e dizer não tenho tempo, se bem que ele é que está interessado em investir, mas diz, não tem tempo, você não se despacha a explicar, e nós continuamos a explicar, explicamos tudo outra vez, explicamos com desenhos, explicamos com organigramas, explicamos com tudo, mostramos o objeto do protótipo à frente, e ele mesmo assim ainda não percebe.
Portanto, é quase como estar a falar com o Homer Simpson, a tentar explicar que, de facto, é preciso levar a Marge para o hospital porque ela vai ter um bebê, e ele continua sem perceber, e depois tínhamos o boneco a dizer, está aqui, vai ser um bebê, vamos aqui o carro, e ele continua, portanto, e continua a ser a mesma coisa. Pronto. São coisas frustrantes e que nos martirizam à noite, porque nós depois começamos a pensar, espera aí, nós fizemos aqui um investimento, temos 5 pessoas a trabalhar, investimos aqui neste espaço, etc. 5 pessoas, não sei o quê, despesas totais de 5.000 euros por mês, caneco, fogo. Cada dia que passa, depois o investidor diz assim, pá, falamos daqui a 2 semanas. Fogo. Ok, mais 2 semanas, são 2.500 euros de paragem no tempo, que não sabemos muito bem o que fazer, vamos continuar a desenvolver tecnologia, porreiro, que a bocado estamos cheios de tecnologia, e não sabemos o que devemos fazer mais, porque não temos rumo. Não é? Não pode acontecer. Nós temos que perceber todas estas coisas, são muito giras, são porreiras, mas têm que estar num papel desde o início. As pessoas com quem trabalhamos têm que ser pessoal de alta confiança. Mais uma vez, eu escolhi o sócio porque sabia quem era, não era diretamente um amigo meu, não o escolhi por afinidade, que é o pior que podem fazer muitas vezes. Epá, este gajo é um grande amigo meu de infância. Pô, ok, tenho a certeza que aquela startup vai estourar. Ok? Isso é logo afinidade, principalmente os mediterrâneos. Pá, os mediterrâneos têm um problema de afinidades brutais. Se nós falarmos, por exemplo, disso na Europa Central, e se disserem, pá, o meu melhor amigo fez uma empresa comigo, epá, eu ainda digo, pá, é capaz de funcionar. Se for na Suécia, na Alemanha, que eles são muito determinados sempre nas suas coisas, eles têm o contrário, têm falta de criatividade. Portanto, aí acredito, epá, mas no Mediterrâneo, e não sei, na América Latina, não conheço pouca cultura, mas não deve ser muito diferente, porque é toda infectada do Mediterrâneo, portanto, também deve ter muita afinidade. Normalmente é um perigo. E, portanto, nós começamos a fazer mais ligações pessoais, pois, epá, mas isto não está bem, e a pessoa fica ofendida. E por mais que vocês digam, não, isso não vai acontecer, se vocês olharem bem para a vossa história, até às vezes nos trabalhos de grupo, tantos amigos, tantos colegas que vocês se desfizeram por trabalhos de grupo, e você diz, que coisa tão estúpida. Ainda por cima foi uma coisa no trabalho de grupo que nem sequer fazia sentido. É verdade que eu estava cansado, mas ele nem sequer compreendeu o que eu disse. E aqui a resposta, ele nem sequer compreendeu o que eu disse na altura. Se calhar, temos de dizer ao contrário, se calhar eu não me consegui fazer entender, se calhar eu não me preocupei tanto, se calhar eu até tive afinidade a mais no início quando eu abordei. Ok? Nas profissões, isso não pode acontecer, e muito menos numa startup. Se 99% das startups falham, alguma percentagem aqui foi de financiamento. A maior parte toda tem a ver com a nossa integridade. As nossas capacidades de mantermos no estado da arte, nossas capacidades de nos darmos com as pessoas que nós escolhemos desde o início, que não saíram porque depois também fazem parte, se vocês escolhem como associado, é impossível saírem. Se escolherem como trabalhadores, porreiro. Mas depois é difícil porque vocês não têm financiamento também para lhes pagar, então dão-lhes concessões. Problema aí, não é? E muitas das vezes estas coisas fazem a própria implosão da empresa. Isto, basicamente, é a apresentação que eu vos posso dar. Portanto, vocês, a partir de hoje, ficam a saber que existe uma startup em Castelo Branco, ok? Nós fabricamos jogos e aplicações informáticas. 90% do nosso trabalho agora tem sido para a construção tecnológica. Temos clientes em discussão, temos clientes firmados, porque independentemente de dizer 2 anos tecnológicos, nós começamos de facto a trabalhar o cliente logo desde o início, com a diferença que a abordagem só começa a partir de um certo patamar. E, basicamente, temos uma certa esperança, de facto, que agora, a partir do verão, tenhamos outro tipo de exposição ao público que não apenas esta que vocês conhecem até então. Parte disso, e à partida, se alguém quiser, inclusive, fazer algumas perguntas, o que eu volto ao início, como disseram, da questão motivacional, se vocês não estão motivados a fazer alguma coisa, também não vale a pena empurrarem, ok? Podem apostar sempre na parte científica, porque mesmo que vocês não gostarem da parte científica, vocês não perdem nada. Pelo menos ganham alguma coisa até se encontrarem em si mesmos. Mas um trabalho, uma profissão, um projeto, uma startup, que vocês não acreditam, não entrem. Isso não. A motivação parte toda de vocês.
Não fiquem aqui a pensar que não estão motivados porque não receberam isto e aquilo do Estado, ou o Estado é que devia ter pago, ou devido a mais condições. Não. As condições dos sítios onde nós estamos são as que nós temos, são desafios, tal como vocês, quando fazem os joguinhos, quando estão a jogar, vocês também têm o desafio da plataforma, ou do inimigo, ou de não sei do quem, que vocês têm que se desviar para viver, para passar ao próximo nível. A vida é mesmo assim, vocês escolhem exatamente o jogo que estão a jogar, se jogam em Portugal, têm que saber e têm que estudar exatamente como ganhar. Okay? Se é no Brasil, se é na Suécia, têm que fazer sobre os modelos e as regras que estão implementadas. Portanto, não é considerado um problema, como às vezes nos contam na comunicação social ou nos impingem com uma certa infecção. Rejeitem isso. Se querem, têm um projeto que acreditam, seja por mais estúpido que ele seja, melhor. Okay? É outra história que às vezes me irrita quando as pessoas dizem isto é um bocado deslocado. Porreiro. Então quer dizer que estão no caminho certo. Agora, se têm uma ideia que é completamente insana, então defendem-a. E vocês estão numa academia neste momento, vocês estão num curso superior, e os cursos superiores são exatamente uma coisa que vos ensinam muito bem. Vocês têm é que fundamentar a vossa ideia deslocada e torná-la real. Okay? Mesmo que ninguém a entender, a não ser no momento em que ela estiver mesmo feita e lançada, e ninguém ainda a entender numa certa medida, e só quando é mesmo lançada é que o pessoal entende. Isso é normal, ok? E se nós estamos a falar de critérios na área da inovação e da invenção, é natural que isso aconteça. Não se atirem a ideias translocadas, sem fundamentação, só porque vocês acham que sim, porque não sei o quê, sem estudos completos do que vocês querem interferir, sem taxas de risco associadas. E atenção, quando eu falo de taxa de risco, não estamos a falar de taxas bancárias. Taxas de risco são utilizadas como learning ability, portanto, a vossa capacidade de aprendizagem sobre o problema. Os problemas, de facto, poderão vir como o próprio manpower que pode existir ao mesmo tempo, a capacidade de percepção e penetração no mercado. Isso são taxas de risco, ok? Não são provavelmente tipo taxas bancárias, nem se os bancos colapsam. Esses são os que não interessam mesmo para nada para a nossa vida, portanto, não é por aí, ok? Portanto, à parte disso, não sei se alguém tem mais alguma pergunta a fazer. Eu estou aqui ao vosso dispor e ficam a conhecer a minha empresa, ok? Obrigado. Ninguém me conhece? Ernesto. Sim. Como é que eles jogam lá fora? Estou a perceber. Eu referi logo aqui, por exemplo, que um dos cursos que eu já tirei foi o Business School. E tirei na Católica, ou seja, que é supostamente o top 1 de Portugal. Também já fiz um curso de negociação há 10 anos atrás. Como eu vos disse, tanto a proteção da educação é uma coisa fundamental. Nós pensamos que somos muito bons oradores, somos bons negociantes, somos bons a fazer isto e aquilo, e depois vamos falar com os verdadeiros, que têm as coisas, e somos poupados. Okay? O Ernesto está a falar em referência, por acaso, de uma altura que nós fomos a Paris, para a Game Connection, que é uma estrutura interessante, porque nós organizamos durante meia hora vários ciclos de reuniões, de matchmaking, que é muito interessante, por acaso, nesse sentido. E, de facto, nós temos meia hora para contar para um publisher, por exemplo, o projeto que nós temos, para saber se, de facto, conseguimos trabalhar em conjunto. E antes de ir para lá, havia várias pessoas que, inclusive, falaram comigo de outros meios e até achavam que nós não estávamos preparados, numa certa medida. Eu achei estranho porque eu tinha a parte preparada, porque a parte que é mais importante nesse sentido é perceber, de facto, onde é que eles pertencem. E aí tem aquela parte do entretenimento que é preciso terem atenção. O entretenimento trabalha muito com bluffs. Okay? Isso é um jogo altamente perigoso. Porque vocês depois têm aquela tendência a começar a mentir. Eu não vos aconselho nada disso. Vocês sejam sempre o mais verdadeiros possíveis. Não podem estar a denegrir o vosso trabalho. O que podem fazer é
Eu ainda não estou lá, mas vou estar. Que inclusive foi basicamente a conversa que vos disse quando eu cheguei aqui. Eu nem sequer sou conhecido. Vou ser. Estou a fazer o meu caminho para isso, vou juntando a comunidade com calma. Eu não chego às portas do Diário de Notícias ou à TVI, outra coisa assim, pá, vocês falem de mim, eu levo uma pancada porque eu sou importante. Ok? Isso é que não se pode fazer. Não se pode forçar. Ok? O que nós sentimos dos nossos players internacionais, portanto, nomeadamente aquele que nós procuramos mais, por exemplo, são os publishers. Porque os publishers, no fundo, têm uma coisa muito boa, que é a penetração no mercado do entretenimento, que é uma coisa lixada. Okay? Nós podemos, simplesmente, fazendo por nós próprios, em fóruns, em reviews, ou não sei o quê, mas os publishers estão habituados a isso, têm contactos diretos, inclusive, com determinadas empresas de comunicação, falam diretamente ao do telemóvel, olha, vai sair este jogo nosso, não sei o que mais, vejam lá com atenção, publiquem aí. Antes do jogo sair, já eles estão a fazer sequer, sem saberem que jogo é que é, já estão a escrever o texto. Por exemplo, portanto, um bom publisher tem essa máquina muito forte e consegue a fazer por preços que para eles são convenientes e que para nós são impossíveis. Por exemplo, vocês querem pôr, de facto, uma aplicação vossa em primeiro lugar nos Estados Unidos, porreiro, ponham 100 mil euros e aquilo fica em primeiro lugar, não há problema nenhum. Fica em primeiro lugar, ok? Mas gastam 100 mil euros. Ok, mas os 100 mil euros, como é que é? E uma empresa de publisher, à partida, consegue fazer isso sem chegar sequer a esses valores por perto, ok? Também gastam, mas gastam de outra forma, gastam nos seus próprios recursos humanos já interferidos, gastam também com algumas instalações forçadas. Agora, o que eles não vão fazer é aceitar qualquer projeto, principalmente quando existe 1 milhão atrás deles, né? Portanto, essa é que é a grande diferença. Então, como é que nós vamos falar com eles? Nós temos de dizer qualquer coisa. Primeiro, não escolham o publisher só porque ele vos concedeu uma audiência. Escolham o publisher porque supostamente trabalha aquilo que vocês trabalham. Ok? Portanto, nós falámos com a Xilingo e nós até apresentámos um MMO a eles. A Xilingo não faz MMOs. Eles interessaram-se pelo jogo porque até lhes dizia uma coisa na história, mas eles acabaram depois por recusar. Ok? Nós falámos com eles, já falávamos com eles constantemente e quisemos saber como é que eles comunicavam. Agora, vocês não podem estar à procura de todos os publishers só porque, se calhar este vai aceitar. Vocês têm que fazer, de facto, a conversa para aquele publisher, porque, à partida, tem que ser aquele. Okay? Podem ser 3 ou 4, mas vocês vão falar com eles. E quando vão falar com os publishers, não podem estar a dizer não sei o quê, como outro jogo da outra empresa que fez isto e aquilo. Empresa, quando eu digo empresa, digo outro publisher. Ou seja, se eu vou falar com a Xilingo, até posso falar nos Angry Birds, porque não sei se sabem, a Rovio nasceu graças à Xilingo, ok? Mas não posso estar a falar da Supercell à frente da Xilingo. Isso não faz sentido. Se eu disser que gostava de ser como a Supercell à Xilingo, eles dizem, está bem, então vai falar com a Supercell, não tem nada para falar connosco. Estão a perceber? Muitas das vezes, há muitos desenvolvedores que vão ter, de facto, com essas empresas no mercado e não sabem com quem estão a falar sequer. Não estou a falar na Activision, ok, porreiro, a Activision toda a gente conhece, a Ubisoft, toda a gente conhece os jogos, etc. Mas conhecem todos, conhecem todos os mercados que eles fizeram, conhecem toda a estrutura que eles fizeram. Isso já é preocupante. Mas vocês estão à procura do Ubisoft como primeiro publisher ou estão à procura de outros publishers? Às vezes nós até desprezamos determinados publishers porque supostamente não são conhecidos para nós. É logo o primeiro erro. No entanto, eles depois dominam um tráfego brutal e depois, para ajudar, às vezes, há determinados agentes que detêm cotas de determinados publishers que vocês conhecem, que é a parte gira. Portanto, se nós não fizermos esse estudo de mercado, se nós não, quando formos aos sítios, não sabemos com quem estamos a falar, não conhecemos o nosso supostamente futuro parceiro que nos queremos juntar, então essa reunião que vocês vão gastar vai para o lixo. Mais, vão fechar uma porta, porque ele vai aprender a conhecer-vos de uma forma negativa. Próxima vez que vocês tentarem marcar uma reunião, ele vai-vos dizer, ele nem vos vai responder. Ok? Portanto, mais uma vez, tal ansiedade que nós temos,
aquilo abriu uma reunião, eu vou lá, tenho que falar, não sei o quê, eu invento qualquer coisa. Começo a falar, nós temos uma empresa, temos aqui uma grande ideia, etc, etc. Eu digo, mas nós não fazemos disto. Atenção, isto aconteceu a nós mesmo. Por exemplo, nós fomos falar com a Gameforge, que já faz MMOs, e que está interessada em partir mais para um ramo mobile, que eles não estão mais ligados aos browsers. Nós tínhamos um jogo que era um target mais de crianças, portanto, estamos a falar de um target entre os 10, 15 anos máximo, e eles são uma empresa mais séria, que a partir de trabalho dos 15 anos para cima, de coisas mais ficção científica, coisas desse género, guerra, ficção científica. E nós temos lá uma boa conversa e quando chegou a meia hora do fim, eles dizem mesmo, pois, mas nós não fazemos jogos para crianças. E, pum, fiquei branco, como é que eu falhei aqui? Como é que eu falhei? Portanto, e de repente a minha meia hora tinha acabado, estive a falar durante o tempo inteiro, ele super interessado, né? E no fim diz, mas nós não fazemos jogos para crianças. E eu agora não tenho mais tempo. Gastei todo o meu latim, destruí tudo e não tenho mais hipótese. Para eles, o caminho está fechado. Agora, talvez daqui a 2, 3 anos, se houver interesse, sei lá, poderei falar com eles outra vez, porque fabriquei outra coisa qualquer, e entretanto já não é o mesmo gajo que lá trabalha, porque entretanto já passou para o departamento, já ninguém sabe quem eu sou, ali, né? E portanto não haverá problema, não é? Portanto, é mais ou menos nesse sentido que eu vos posso dizer que seja a situação com o mercado lá fora. Ok? Mais. O tio Atum quer falar. Aí eu consigo ver a t-shirt. Pois. Epá, mas eu não vou dizer que fez com alguma proximidade. Ok. Aí não tive chance. Pronto. Ok? Obrigado então.